Beleza, vamos nessa. Karens, uma espécie que não sobreviveria no Brasil. Esse vídeo aqui a gente vai ver o que é uma Karen e posteriormente eu irei contar uma experiência que eu tive com a Karen enquanto eu trabalhava. Vamos lá. As Karens são a maior fonte de entretenimento do mundo moderno. O tanto de vídeos que a humanidade registrou dessa espécie é equivalente ao número de vezes que você foi rejeitado. E é coisa pra caralho! Imagina você sair de casa e ver uma mocreia roubando a sua encomenda. Você pergunta, what the fuck are you tá fazendo, mocreia? E ela diz que é muito suspeito o fato de você receber muitas encomendas e ela está te confiscando. Você tenta pegar a sua encomenda até que ela cai e começa a fazer uma birra explosiva. Nossa, velho. I did not kill you. You're fine. You sprayed me with whatever that stuff is. Isso aqui claramente é planejado, né? Pra mim parece bem planejado. Isso aqui, pô, o contexto aqui, se realmente for verdade, o cara não pode receber mais correspondência em casa, que a mulher já se incomoda. Nada a ver, velho. Você tá doido. E parece que até o cara jogou um tijolo nela pra ela começar a gritar desse jeito. Ou você tá na sua festa de Natal e uma Karen invade a sua casa falando que já passou E um minuto do horário e tava fazendo muito mulher barulho. invadiu, Pulou mano. da cadeira e acusou os policiais de agressão, tentou atacar o motoboy, tentou roubar compras, agrediu os outros e fez birra com uma criança. I didn't touch you, man. A cara da mulher, tipo, mano, se essa mina fosse minha filha, eu já tinha metido a mão agora. E não é só as Karens não, também existem os Kevins, que são a Kevin, versão masculina, nunca ouvi são falar. em menor número, mas a vontade de fazer merda é do mesmo tamanho. Esses vídeos têm quase sempre o mesmo motivo, ou a Karen quer importunar a vida alheia, ou ela quer brigar por um direito que ela não tem. Nossa, tipo o mano, direito parece de uma você descer criança. o cacete no like. O pior é que em algum momento você vai perceber que elas são mais comuns do que você imagina. E na hora que entrar na sua cabeça que o número de pessoas sem noção é mais de bilhão, você vai entender que nem é tão ruim assim usar calcinha. Hoje você verá como sobreviver às Karens com o melhor mini documentário com informações tiradas diretamente do meu fiofó. Beleza, vamos ver agora como foi que ia surgir, né? Na Pangeia reinava o maior predador de macacos da época, o Carex papabundus, o dinossauro mais maldito que já pisou na Terra. Porém, de alguma forma existia uma espécie de Zubumafu que conquistou o coração de uma Carex. O acasalamento resultou em um híbrido chamado Karen Sapiens, uma fusão de Homo sapiens com o caráter de predador filho da puta. Após isso, um meteoro atingiu a Terra exterminando todos os dinossauros e dividindo os continentes. Os Homo sapiens e Karen Sapiens puderam povoar o mundo e deram início a toda a história que conhecemos. Ao longo dos últimos 10 mil anos, um fenômeno dominou o mundo. Seu nome é acarecimento global, que consiste em um indivíduo com esse formato corporal que tem atributos bem malditos. O pior é que, tipo, tirando aqui toda essa coisa que ele inventou pra parecer cômico, realmente, quando a gente vê essas situações com essas mulheres, realmente essa é a estrutura corporal que a maioria tem, né? Aqui ele acertou. A Karen é alguém de classe média que se acha rica, por isso ela vai atrás dos seus super direitos, enchendo o saco de todo mundo, entre eles os funcionários. Ela começa a insultar até a terceira geração dos coitados, principalmente aqueles que têm pouca melanina ou não são desse país. É o famoso raciocínio racional. Daí ela saca o celular e começa a filmar pedindo os documentos de todo mundo enquanto grita chamando o gerente. Ele chega e repreende a narcisista pelo show e ela, como mecanismo de defesa, chama a polícia e diz que todos agrediram ela. Porém, como é a palavra de uma contra muitas, ela começa a fazer birra com uma criança e acaba sendo escoltada pra saída. 100% dos casos tem esses elementos. O roteirista da realidade tá meio preguiçoso, hein? Rapaz, vamos trabalhar, vamos? O quê? Eu fico imaginando aqui, tipo, né? E o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa, porque pra poder estar fazendo isso, né? Porque imagina, se essa pessoa tá sendo assim com pessoas assim aleatórias na rua, imagina o inferno que deve ser família dessa pessoa morar com uma pessoa dessa. Pensar que se essa pessoa tivesse gastado o valor de 2 pingas em um psicólogo, teria evitado todo esse transtorno. Mas é como o filósofo Clitóris diz: violetas são vermelhas, rosas são azuis, água dura, pedra mole, galho seco não pula em macaco velho, oficina vazia, mente do diabo, pra saci, todo chute é uma voadora. Que lindo, cara! Sim, existem Karens no Obviamente. Brasil, mas é bem diferente dos norte-americanos por alguns fatores. Primeiro que aqui elas mal saem de casa, resultando na vizinha fofoqueira. E eu sei que tem uma na sua rua. Ela é
E quem não tem, né? Todo mundo tem aquela vizinha fofoqueira que dá opinião sobre a sua vida, mesmo sem você pedir. Provavelmente bem religiosa, usa coque e vive varrendo a calçada pra saber o que você tá fazendo. Segundo é que se essa Karen dá uma de louca em algum lugar público, ela tá pedindo pra se lascar. Quando você acha que é louco no Nossa, Brasil, vem mano. o mais louco e acaba com a sua raça. Do nada, as tia brigando no busão. Quem sofre são os vizinhos, com um ser autoritário enchendo o saco. Falou que um de vocês ficam na janela espiando. Moça, pelo amor de Deus, a janela da minha casa é virada pra cá. Se eu abro a janela, eu vou olhar pra onde? Pro teto? Porque se vocês querem ser boiola, fica impune. O meu filho é adolescente. Meu filho tem 16 anos. Não é porque meu filho é adolescente que as pessoas que querem ser homossexual que vai ficar olhando pra ele e induzindo a ser homossexual. É, gata. Ô, mano, não faz sentido nenhum. Tipo, o cara abriu a janela. Provavelmente a única visão que ele tem da janela dele, ou deve ser a janela dela também, ou deve ser alguma área, alguma parte, né, aberta da casa dela. E tipo, o fato do cara tá ali na janela, pra ela, o cara já tá olhando pro filho dela. Só do cara tá olhando pro filho dela, provavelmente ela já presume que o cara é gay, ou talvez ela conheça e sabe que o cara é gay, enfim, se não vem ao caso. Mas só o fato do cara tá olhando pro moleque, o moleque vai virar gay também, não faz sentido. E também sobra pros motoboys, que são maltratados, porém não deixam isso passar em vão. Nossa, mano, eu devia ter feito isso aqui. Tipo, vou contar o que aconteceu comigo. Aqui tem um complexo de prédios, que esses prédios ele tem aproximadamente 8 andares. E não tem elevador, né? E eu trabalho também como entregador. Eu trabalho especificamente pro iFood. Então, muito antes, quando eu iniciei, eu ainda subia, né? Pra entregar. Hoje em dia eu não subo mais. Então eu cheguei nesse complexo, avisei pro porteiro, ó, eu posso ir até o bloco, porém eu não subo. Aí o cara, beleza, passou pra ela. E era um dia de chuva, pô. E eu fui até lá o bloco e fiquei lá. Cerca de 20 minutos esperando a bendita descer. Acho que ela tava de birra, pensando que se demorasse eu ia subir. Só que não, né? Aí eu fiquei lá, tipo, todo pobrinho, abandonado lá na chuva, me molhando. Já tava todo molhado mesmo, então só tava aceitando a situação. Aí depois desse tempo, do nada a mulher vem olhando pra mim com os olhos vidrados, como se fosse aquele meme lá do... Como se fosse aquele meme lá do Morre de Alma. Morre! Diabo! Aí ela já veio falando, me dê uma lanche. Aí, beleza moça, me passa o código que eu lhe dou o seu lanche. Ela, não quero saber. Você é aleijado por acaso, que não subiu pra levar no lanche? Eu fiquei tipo, como assim, velho? A mulher tá querendo arrumar uma treta do nada. E tipo, ela já tava gritando e o pessoal que tava lá ao redor já tava olhando pra mim assim. Eu já me liguei desse pra isso aqui vai dar merda. Aí foi o que eu fiz. Tirei o lanche dela da bolsa. Tirei uma foto. Muito relutante, né? Com medo de ela ficar mais brava ainda de eu estar tirando uma foto. Tirei uma foto. Dei pra ela. Resolvi lá o problema com o suporte, né? Mandei a foto pra eles que ela não queria me passar o cor. Tipo, resolvi. E saí vazado dali, mano. Agora, ela saiu putaço, o povo ficou olhando pra mim como se eu tivesse feito alguma coisa. Essa foi a forma que eu resolvi a situação. Tá, mas só existe Karens em casa, então? Não. De cabeça eu consigo lembrar uma que já causou mais calamidades no Brasil que o 7-1. Luzimar Augustinho da Silva. É uma mulher com esquizofrenia que vive como nômade pelo sul do Brasil. Ela filma e atormenta uma galera nas ruas todos os dias. Hoje eu vou ter que solicitar de novo a pena de morte imediata do Dudu do Palmeiras. Oxi. Tira esse mendigo da rodovia da minha frente! Globo, minha equipe Meu inútil! Deus, Nós o temos cara que respeitar quieto, e mano. entender a condição dela pra oferecer ajuda. O único porém é que além dela não querer essa ajuda, as ações dela prejudicam outras pessoas e são engraçadas para um grandíssimo Karalhovski. É um Veloster, né? Rato de academia, lixo, ladrão, Oxi, Simonista. do nada ela xingou, tipo, xingou ninguém, xingou um vento e ainda mandou um Simonista. O que é um Simonista?
Nem a volta de Cristo, nem esse governo único dos Illuminati, nem o reinado de Satanás na Terra, nada muda o futuro de Simone e Simaria. Ela diz fazer parte de um ministério Etron. Etron. E quando você inverte essa palavra... Pai Sandu! Ela se sente perseguida por um tal de Simon. E todos que ela filma Simonista. são chamados de Realmente ela falou Simonista. Então, cara, a mulher criou uma religião, uma seita alternativa que só existe no universo dela. Sem contar que na cabeça dela vários famosos estão atrás dela junto com governos, empresas, globalistas, Illuminatis. Ou seja, continua dando tapa na banza, Monark, já já você tá assim. Você não deveria lidar com uma Karen. Por isso que eu fiz um manual de como sobreviver. Vamos lá, como lidar com a Karen. Evite contato. Caso seja inevitável, você deixa entrar a merda por um ouvido e sair por outro. Tu concorda com a afirmação e se retira. Se ela te segurar de alguma forma, você cerra o punho e faz um movimento rotatório com o tronco e insere toda a sua raiva no respirador dela. Se alguém reclamar, você diz que ela agrediu a sua mão com a cara dela. E fica tudo tranquilo. É sempre importante que você filme, pois a gravação pode salvar você Fica nada, passar mano. a sua vida Cê é inteira doido. dentro de uma prisão. Principalmente se você for homem. Na verdade, se você for homem, você está completamente fudido. Com as leis que temos hoje, o depoimento de uma falsa vítima feminina tem o mesmo peso de uma prova. Então o jeito mesmo é chorar enquanto você vê o sol nascer quadrado e aproveita o seu privilégio masculino. É por isso mesmo que na situação ali eu optei por resolver o problema o mais rápido possível e sair vazado no ar. Porque já tava todo mundo olhando pra mim achando que eu tava fazendo alguma coisa com aquela doida. Ela chama a polícia ali e começa a inventar um monte de coisa. Daqui que viesse descobrir que realmente não aconteceu nada e que realmente a vítima era eu já tinha perdido, sabe-se lá o que.